Meu nome é Miriam Caldwell. Nasci e cresci em Springfield, Missouri, onde também iniciei meu ministério no Conselho Nacional das Assembleias de Deus. Aos olhos dos outros, eu era o que chamariam de uma serva exemplar. Eu viajava o país todo organizando congressos, pregando em igrejas, ministrando em conferências e ajudando novos missionários a se levantarem. Minha vida parecia um testemunho em movimento, mas só Deus sabia o que se passava no íntimo do meu coração. Desde muito jovem, tive sede das coisas do Espírito. Ainda me lembro da primeira vez que senti a presença de Deus no altar, aos 12 anos. Meu corpo inteiro tremia e lágrimas caíam sem eu entender direito o porquê. Foi ali que entreguei minha vida a Jesus, e durante anos, essa paixão me guiou. Mas com o tempo algo começou a mudar, e eu não percebi. Ou talvez eu tenha percebido, mas escolhi não encarar. As viagens se tornaram rotina. Os convites, uma confirmação da minha autoridade espiritual. O reconhecimento público era constante. Eu me vestia para impactar, falava com convicção e até chorava nos momentos certos. Mas sozinha, no quarto do hotel, uma pergunta sempre me assombrava. Miriam, para quem você está fazendo tudo isso? Para Deus ou para você mesma? Lembro de uma noite específica, voltando de um evento em Dallas. Eu estava esgotada. Era mais uma daquelas conferências gigantescas onde eu mal conseguia me ouvir no meio do som dos aplausos. Quando entrei, no quarto do hotel, tudo o que eu queria era dormir. O silêncio parecia me engolir, mas naquele silêncio, algo diferente aconteceu. Apaguei as luzes, deitei, fechei os olhos, e então senti. Não sei explicar exatamente, mas era como se o ar tivesse mudado. O ambiente ficou pesado, mas não como quando sentimos medo. Era algo mais solene, santo. Abri os olhos e vi uma luz atravessando o quarto, como se emanasse da porta ainda trancada. A luz aumentava a cada passo que eu ouvia. Passos suaves, firmes, pareciam vir do outro lado da realidade. Meu coração disparou. Tentei levantar, mas não consegui mover o corpo. Uma figura se formava no meio daquela luz, e por um instante acreditei que era o próprio Senhor vindo me buscar. Meu espírito se encheu de uma esperança doce. Finalmente vou para casa, pensei. Mas o que aconteceu a seguir foi o oposto do que eu esperava. Em vez de subir, comecei a descer, literalmente. Senti meu corpo sendo puxado para baixo, como se o colchão tivesse desaparecido. Um vórtice escuro me sugava para dentro de algo que parecia não ter fim. O quarto sumiu, a luz desapareceu, e tudo o que restou foi um som ensurdecedor, como 1000 gritos ecoando ao mesmo tempo. Foi ali que percebi. Aquilo não era uma visão do céu. Era um vislumbre do inferno. O que me envolvia era mais do que escuridão. Era uma ausência total de tudo que eu conhecia como vida, como presença de Deus. Era como se a eternidade tivesse um reverso e eu estivesse caindo direto nele. O ar estava denso. Não era possível respirar, mas também não era necessário. Eu não tinha mais corpo, mas sentia. Com uma nitidez que jamais experimentei em vida. A figura que antes parecia me conduzir ao céu, agora seguia à minha frente, descendo comigo. Não falava nada, mas sua presença carregava autoridade. Eu ainda queria acreditar que era o Senhor, mas algo me dizia que ele apenas permitia aquilo. Como se eu estivesse sendo levada não por castigo, mas para ver, para testemunhar algo, que eu jamais esqueceria. À medida que descíamos, comecei a ouvir vozes. No início eram murmúrios como ecos antigos, mas logo se tornaram gritos, clamores de dor e desespero. E então senti o calor. Um calor que queimava não a pele, pois eu já não tinha pele, mas algo mais profundo. Era um calor espiritual, um fogo que atravessava a essência da minha existência. Avançamos até uma imensa porta. Ela parecia feita de um metal escuro e vivo, pulsante. Ao se abrir, o som que saiu dali foi como um trovão misturado a choro. Eu queria recuar, eu queria gritar, mas tudo que consegui foi observar. Lá dentro vi figuras humanas retorcidas, como sombras dançando em chamas. Algumas choravam, outras gritavam blasfêmias,
e outras ainda. Estavam quietas. Os olhos delas me marcaram mais do que qualquer outra coisa. Não havia mais esperança, nenhuma, só uma eternidade de arrependimento. Esses foram meus servos, disse a figura ao meu lado. Sua voz era como um sussurro que me atravessou por completo. Olhei de novo e então reconheci rostos, pregadores, cantores, líderes, alguns que eu mesma havia convidado para eventos. Estavam ali e sabiam exatamente o porquê. Um deles me olhou direto nos olhos, e nesse olhar ele gritava sem palavras: "Não cometa o mesmo erro." A figura apontou com o dedo para o meu próprio corpo espiritual, e aí veio a revelação. "Você caminhou pela terra como uma missionária do meu nome", disse, "mas carregava em si a semente da vaidade, pregou o arrependimento, mas nunca se despiu dos próprios ídolos. Quis me representar, mas cobriu-se com adornos do mundo. Teu coração desejava aplausos mais do que a minha presença." A vergonha me cobriu como lama. Tudo em mim se contorceu em arrependimento. Eu queria dizer que não sabia, que não percebi, que o mundo é cheio de distrações. Mas eu sabia. No fundo, eu sempre soube. E foi aí que ouvi a pergunta que mudou tudo. Se você tivesse morrido naquela noite, para onde acha que teria ido? Minha alma gritou, e então eu chorei. Mas não chorei com lágrimas, chorei com espírito. E no meio do inferno supliquei por misericórdia. No momento em que supliquei por misericórdia, algo aconteceu dentro de mim, algo que não consigo traduzir com precisão em palavras humanas. Era como se todo o meu ministério, todas as orações feitas em público, todas as pregações inflamadas, todas as lágrimas derramadas nos púlpitos, tivessem sido pesadas em uma balança invisível, e agora, diante da eternidade, elas não eram suficientes para encobrir a hipocrisia sutil que se escondia por trás de cada ato. "Você sabia", disse a voz, não como acusação, mas como verdade absoluta. Sabia que seus vestidos elegantes chamavam mais atenção do que sua intercessão. Sabia que maquiava os olhos, mas deixava seu espírito opaco. Sabia que as palmas da plateia te alegravam mais do que os momentos de silêncio na minha presença. Cada palavra era uma ferida que sangrava dentro da alma. A vergonha ali não era só emocional, era espiritual. Era uma exposição completa do que eu era de verdade, sem filtros, sem desculpas, e o mais cruel era que tudo aquilo estava sendo mostrado a mim com amor. Sim, amor. Um amor firme, justo, como o de um pai que disciplina, não para destruir, mas para transformar. A figura que me acompanhava, então, se virou totalmente para mim. Seus olhos, se é que posso chamar assim, brilhavam com algo impossível de descrever, um tipo de tristeza santa. Ele então estendeu a mão. "Você ainda respira na terra", disse, "e por isso ainda pode escolher." Nesse instante, fui tomada por uma força que me lançou para trás, como se eu estivesse sendo sugada de volta. O calor desapareceu. O som dos gritos se dissipou e aos poucos um silêncio foi tomando conta. Mas não era o silêncio do inferno. Era o silêncio da transição. Vi flashes da minha vida passarem diante de mim, não como um filme, mas como janelas abertas de momentos esquecidos. A vez que ignorei a oração de uma jovem por estar cansada. O dia em que pensei mais na roupa que usaria na conferência do que na mensagem que deveria pregar. A noite em que sorri para um elogio sobre minha aparência e deixei que aquilo alimentasse meu ego. E então, uma última frase me foi dita: "Viva o que você prega ou pare de pregar." Nesse momento despertei com um grito, deitada no chão do quarto do hotel. O lençol estava molhado de suor, meu corpo tremia, minhas mãos agarravam o carpete, como se eu ainda estivesse tentando me segurar no limiar do abismo. Havia voltado, mas sabia que nunca mais seria a mesma. Alguns anos depois da experiência que tive naquele quarto de hotel em Dallas, um outro episódio veio selar de vez tudo aquilo que Deus já havia começado em mim. Mas desta vez, não foi. Comigo, Miriam Caldwell, a mulher adulta e ministra da palavra. Foi com a jovem que eu fui. Aos 23 anos, quando ainda era apenas uma estudante de teologia apaixonada pelo Senhor, e também por um rapaz que não sabia amar.
Na época, eu frequentava uma igreja local em Springfield e estava envolvida em tudo que podia. Coral, evangelismo nas ruas, cultos de jovens, Mas havia um vazio em mim, um tipo de carência disfarçada de zelo, e foi nessa brecha que me envolvi com um rapaz da igreja que, aos olhos de todos, parecia um bom cristão, mas que fora dos bancos e palcos era outra pessoa. Numa noite de sexta-feira, ele me convidou para uma festa num rancho fora da cidade. Eu hesitei, mas fui. Disse a mim mesma que era só para fazer presença, talvez até falar de Deus com alguém. No fundo, eu só queria ser notada. Já era tarde quando decidi que era hora de ir embora. Ele estava bêbado. Queria que eu entrasse no carro com ele, mas me recusei. Por insistência de outro amigo, acabei subindo na caçamba de uma caminhonete junto com mais 2 colegas. Achei que seria mais seguro assim, mas não foi. A estrada estava escura e tudo aconteceu muito rápido. Lembro apenas do som de pneus derrapando, do grito de alguém e depois, nada. Meu corpo foi lançado para fora da caçamba. Quando acordei, se é que posso chamar aquilo de acordar, estava olhando para mim mesma caída no chão de terra, imóvel, ensanguentada. Mas eu não sentia dor, não sentia frio e, ao mesmo tempo, sentia tudo. Foi aí que percebi. Eu não estava mais dentro do meu corpo. Um silêncio estranho me envolvia, como se eu tivesse saído da frequência do mundo. E então comecei a subir. Flutuava suavemente, como se fosse levada por uma brisa que não vinha de lugar nenhum. Olhei para baixo e vi as pessoas correndo, gritando, alguém ligando para a emergência. Mas tudo parecia distante, como se não fizesse mais parte da minha realidade. Foi quando vi o túnel. Era como uma espiral de luz dourada, viva, pulsante. Um convite irresistível. Não havia medo. Apenas um sentimento de paz absoluta. Comecei a ser atraída por ele, sentindo-me mais leve a cada instante. Mas antes que pudesse alcançá-lo por completo, algo me segurou. Uma voz vinda de dentro de mim e ao mesmo tempo de fora, disse: "Ainda não é a hora. Primeiro, você vai ver." E então, fui puxada para dentro de uma outra realidade. Não mais o túnel, mas algo mais profundo, mais íntimo. Era a minha vida, e estava prestes a passar diante de mim como eu jamais poderia imaginar. Não era como assistir a um filme, era mais profundo, mais visceral. Cada momento da minha vida, desde o nascimento, desfilava diante de mim, não apenas em imagens, mas em sentimentos, pensamentos e intenções. Eu não via só o que fiz, via por que eu fiz, e isso foi a parte mais dura. Senti o choro da minha mãe ao me dar à luz. Senti a esperança do meu pai ao me abençoar na infância. Revivi os cultos simples da minha adolescência, quando chorava no altar sem me importar com quem estava ao redor. Mas também revivi as vezes que orei só para ser notada, as vezes que levantei as mãos no louvor, mas o coração estava cheio de ciúmes ou julgamento. Vi as conversas ditas com um sorriso no rosto, mas com orgulho e comparação por dentro. Não, era uma acusação. Era verdade pura, impossível de negar. Cada escolha errada, cada omissão, cada palavra que feriu, mesmo sem intenção, voltavam com toda a sua carga real. Vi o rosto de uma amiga que se afastou de mim depois que fiz. Pouco caso da dor dela. Eu achava que estava apenas sendo direta, mas naquele instante senti a dor que ela sentiu e chorei. Então veio a parte que mais me abalou. Vi as pregações, vi os momentos em que falei com eloquência, em que a igreja se levantou, em que recebi aplausos e elogios. Mas Deus me mostrava o que acontecia no coração das pessoas após aquelas palavras. Algumas foram tocadas. Sim, mas outras saíram confundidas, vazias, porque aquilo que eu pregava não correspondia ao que eu vivia. Não externamente, mas internamente. Eu não traía a fé com escândalos visíveis. Traía com vaidades escondidas. E o Espírito me mostrou uma frase escrita como fogo em minha consciência. A sua imagem era mais forte que a minha mensagem. Meu coração se partiu em 1000 pedaços. A voz continuou suave, mas cortante. Você falou sobre arrependimento, mas nunca chorou pelos seus próprios pecados. Falou sobre renúncia, mas amava o brilho das luzes. Falou sobre mim, mas falava de você com mais paixão.
Eu me sentia nua, mas ao mesmo tempo amada. Porque naquele julgamento eu compreendi algo que nunca havia entendido tão profundamente. Deus não quer apenas que falemos dele. Ele quer que sejamos como ele, que nos tornemos espelhos da sua santidade. E que, acima de tudo, vivamos com inteireza, por dentro e por fora. Foi então que, no meio dessa revisão, algo mudou. O que era uma jornada pessoal começou a se expandir. Comecei a ver coisas que não eram mais apenas sobre mim. Vi o que estava por vir. Quando minha revisão de vida terminou, não houve aplausos nem condenação, apenas um silêncio pesado, como se o céu estivesse esperando minha reação. Eu senti um pesar tão profundo que pensei, isso é o fim. Não há mais nada a ver. Mas eu estava errada. Foi então que algo mudou no ambiente espiritual. Era como se uma nova janela tivesse se aberto, mas essa não dava para o passado, dava para o futuro. Tudo começou com um clarão, e, de repente, eu estava pairando sobre cidades que conhecia. Springfield, Dallas, Nova York. Mas elas não estavam como eu me lembrava. Havia caos. O cenário era de desordem, desespero. Vi filas enormes nos mercados, vi dinheiro sendo queimado, como se tivesse perdido todo o valor. Vi crianças chorando, famílias se separando e igrejas fechadas. Mas o que mais me chocou foi o que vi dentro das igrejas que ainda estavam abertas. Púlpitos cheios, sim, plateias lotadas, mas não havia presença de Deus. O Espírito me sussurrou. Eles estão cheios de emoção, mas vazios de unção. Vi pastores falando sobre bênçãos enquanto multidões imploravam por esperança. Vi cantores levando multidões às lágrimas, mas o céu estava calado. Vi líderes espirituais sendo aplaudidos, enquanto anjos se afastavam com tristeza. Depois veio uma imagem ainda mais forte. Vi o céu escurecer sobre a terra. Era como se o tempo tivesse acelerado. Guerras explodiam em lugares que antes eram pacíficos. Vi bandeiras caindo, fronteiras sendo rompidas. Um tipo de colapso social e econômico varria nações. O Espírito me disse, o que você vê é só o princípio das dores. E então, vi algo que jamais esquecerei. Multidões correndo pelas ruas tentando entrar em templos, clamando por socorro, mas as portas estavam trancadas. Do lado, de dentro, um grupo pequeno orava em silêncio enquanto do lado de fora, milhares gritavam, mas era tarde. A oportunidade havia passado. Foi então que ouvi, de novo, aquela voz. Você vai voltar, não para contar histórias, mas para alertar. Diga a eles que o tempo está se encurtando, que o juízo não é um conceito, é uma realidade, e que eu não tolerarei hipocrisia entre os meus. A dor daquelas palavras me cortou. Eu quis recuar, dizer que não era capaz, mas dentro de mim, algo havia sido despertado. Um senso de urgência que queimava mais do que qualquer inferno que eu tivesse vislumbrado. Era o fogo do chamado real, da missão que não aceita máscaras. E então, como um sopro, fui levada de volta ao túnel de luz. Mas dessa vez, com uma missão. Quando fui envolvida novamente pela luz do túnel, senti uma paz diferente da anterior. Não era apenas serenidade, era autoridade. Era como se, ao passar por tudo aquilo, minha alma tivesse sido marcada com um selo. Eu não era mais apenas Miriam Caldwell, a mulher que pregava. Eu era agora testemunha viva de algo que ultrapassava tudo o que meus anos de ministério haviam me ensinado. À medida que descia em direção ao meu corpo, percebi que a volta não seria uma simples recuperação física. Seria um renascimento. Vi meu corpo na maca do hospital, envolto em tubos, cercado por médicos e enfermeiros. O monitor cardíaco estava instável. Alguém gritou, "Vamos perdê-la!" E naquele momento, um som ressoou nos céus espirituais. Não um som humano, mas um tipo de autorização. Como se o céu dissesse, volte e fale. Entrei de volta em mim como quem mergulha num rio de dor. O impacto foi imediato. Meu peito parecia explodir, meus pulmões ardiam e uma angústia indescritível tomou conta de mim. Mas junto dela veio a certeza. Eu estava viva, por um propósito. Passei semanas me recuperando fisicamente,
Ninguém sabia de tudo o que eu havia vivido. Contar era complicado. Explicar parecia impossível. Mas aos poucos fui ganhando forças, e com elas a urgência que já não me deixava dormir. Certa manhã, ainda com os braços fracos, peguei um espelho. Era o mesmo rosto, mas eu não me reconhecia. Eu via nos meus olhos alguém que sabia demais. Alguém que havia estado onde muitos não acreditam que alguém possa ir e voltar. E com essa nova consciência, comecei a rever toda a minha vida. De novo. Mas agora no plano terreno. Abri meu guarda-roupa e chorei, porque agora eu entendia que não era só sobre roupas. Era sobre o que elas representavam em mim. Status, aparência, aprovação. Olhei meus cosméticos, minha coleção de sapatos, meus planos de carreira, e me senti como alguém que havia acumulado palha, quando podia ter colecionado pérolas do espírito. Fui até minha estante e tirei os livros de marketing pessoal e crescimento de ministério. Sim, eles me ajudaram em muitos aspectos práticos, mas agora soavam vazios. O que adiantava encher auditórios se meu coração estivesse distante do altar verdadeiro? Naqueles dias, decidi sumir das redes sociais. Apaguei fotos, cancelei agendas. Muita gente se assustou. Disseram que eu estava radical, mas eu sabia, eu estava sendo limpa. E dessa vez, eu não queria voltar à plataforma com a mesma roupa de antes, nem física nem espiritual. Na intimidade com Deus, ouvi mais uma vez aquela voz. Agora, pregue com a vida, e só depois, com palavras. Eu não sabia como recomeçar. Só sabia que não podia mais continuar como antes. Os meses que se seguiram foram os mais solitários e, ao mesmo tempo, os mais sagrados de toda a minha vida. Eu me afastei dos holofotes, dos convites, dos púlpitos. Meus colegas de ministério perguntavam o que havia acontecido. Alguns diziam que eu estava em crise. Outros achavam que eu havia caído em alguma heresia silenciosa. Mas eu não sentia necessidade de me explicar. Eu tinha ouvido do próprio céu. Agora, pregue com a vida. E minha vida estava sendo reconstruída, tijolo por tijolo, pelas mãos do Espírito. Passei a acordar antes do sol nascer. Não para preparar sermões, mas para estar com Deus. Não para buscar mensagens impactantes, mas para que Ele sondasse meu coração. Era doloroso, às vezes insuportável. Havia camadas que eu nem sabia que existiam. Orgulho, comparação, necessidade de aceitação, ambição disfarçada de zelo. Tudo veio à tona, e eu chorei muito. Mas dessa vez, não chorei por causa dos outros. Chorei por mim. Por ter passado tanto tempo acreditando que estava em pé, quando por dentro já estava caindo. Eu me lembro de uma manhã em especial. Estava sentada no chão do meu quarto, Bíblia aberta no colo, quando senti a presença dele entrar. Era como uma brisa, mas com peso de glória. Fechei os olhos e disse apenas uma frase. Senhor, eu sou um altar agora, queima o que for palha. E ele queimou. Minutos depois, comecei a escrever. Não um sermão, não um post para as redes sociais. Era um pedido de perdão, um confessional espiritual. Escrevi para Deus, escrevi para mim e escrevi para todos os que eu sabia que haviam sido tocados pelas minhas palavras no passado, mas talvez confundidos pelo meu exemplo. Na semana seguinte, abri uma transmissão ao vivo. A primeira em quase um ano. Eu tremia. Não usei maquiagem. Não preparei cenário. Não usei frases impactantes. Só falei. Com o coração aberto, os olhos molhados e a alma curada. Contei minha experiência. Contei o que vi. O inferno, as almas caídas, os líderes esquecidos, as visões do colapso que viria. Contei tudo. Mas, acima de tudo, falei do amor que corrige, que puxa de volta, que dá uma segunda chance. Naquela noite, centenas de pessoas choraram comigo. Outras centenas me atacaram. Disseram que era radical demais, fanática, religiosa. Mas eu não liguei. Eu sabia o que havia vivido. E quando o céu te marca com fogo, a opinião dos homens não queima mais. Eu não precisava mais de um palco. Eu tinha me tornado o altar. E pela primeira vez, eu estava em paz. O tempo passou. A poeira do escândalo silencioso que minha ausência causou foi assentando. Muitos esqueceram. Outros seguiram suas vidas,
seus ministérios, seus eventos, mas eu não esqueci, porque o que vivi não era apenas uma experiência sobrenatural, era uma convocação direta do céu. E não há como voltar a ser quem se era depois de algo assim. Minha rotina era outra, mais simples, mais crua, mais pura. Comecei a atender pessoas individualmente, gente ferida, machucada pela igreja, traumatizada por líderes que haviam se perdido no brilho das próprias plataformas. E a cada conversa Deus me lembrava: você também foi assim, e eu te resgatei. Foi então que um convite inesperado chegou. Um congresso nacional em Atlanta queria que eu ministrasse sobre restauração da integridade no ministério. O antigo eu teria pulado de alegria, mas a Miriam de agora chorou. Chorei porque sabia que não podia dizer sim se não fosse pela motivação certa. Passei 3 dias em jejum, e no terceiro dia, ao amanhecer, ouvi no meu espírito: agora vá, e diga tudo, sem cortar nada. Aceitei. Subi àquele altar com mãos trêmulas e coração firme. O auditório estava lotado. Muitos me olhavam com curiosidade, como quem vê alguém que sumiu e agora voltou. Mas eu não voltei para o mesmo lugar. Eu voltei como outra mulher, uma que morreu, e ressuscitou com os olhos abertos. Não levei anotações, não levei slides, apenas um testemunho queimando em meu peito. Comecei dizendo: meu nome é Miriam Caldwell, e se o Senhor não tivesse me mostrado o inferno, eu teria ido para lá vestida de ministra. O silêncio foi absoluto. Falei do quarto de hotel, da descida, dos rostos conhecidos que vi nas chamas, da figura santa que me confrontou com amor e verdade. Contei do acidente aos 23 anos, da saída do corpo, da revisão da minha vida, das visões do colapso que vem, do tempo se encurtando, da urgência do arrependimento real. Falei do novo altar que Deus me fez ser. E então, aconteceu algo que jamais esquecerei. Um dos líderes mais antigos daquela convenção levantou-se do primeiro banco, ajoelhou-se no chão e começou a chorar. Logo outros o seguiram, não por emoção, mas por convicção. Homens e mulheres que carregavam títulos, diplomas, multidões, estavam agora de joelhos, porque não era a minha voz, era o Espírito falando com cada um deles. Aquele auditório virou um altar vivo, sem música, sem fumaça, sem câmeras, só lágrimas, e uma presença que pesava como glória. Ali, compreendi o real sentido do ministério. Não era sobre falar bem, era sobre viver limpo, não era sobre reunir, era sobre despertar. E naquele dia muitos despertaram. Depois daquele congresso em Atlanta, minha vida tomou outro rumo. Não por fama, não por convites, embora muitos vieram, mas porque eu sabia, com toda a certeza do meu ser, que havia cumprido parte do que Deus me mandou fazer. Parte, porque a missão ainda não acabou. Voltei para Springfield com o coração quebrantado, mas cheio de propósito. Agora, minha agenda não é mais definida por convites, é definida pela obediência. Muitas vezes, o Espírito me manda visitar uma única pessoa, outras apenas orar por uma igreja em silêncio. E há dias em que ele simplesmente diz: fique quieta, eu estou trabalhando. A vaidade que antes me conduzia foi arrancada, e com ela a necessidade de ser aprovada. Hoje, meu maior temor é desagradar aquele que me permitiu ver o que tantos negam. O inferno não é simbólico. O juízo não é uma metáfora. O céu não é para os populares, é para os santos, os verdadeiramente separados. É por isso que estou aqui, compartilhando essa história, porque não posso guardar isso para mim. Deus me deu uma segunda chance, me tirou da beira da condenação eterna para que eu fosse um alerta vivo. E a mensagem é clara. Não adianta pregar sobre arrependimento se não houver arrependimento de verdade. Não adianta falar de santidade se o coração ainda está dividido entre o altar e o palco. Não adianta carregar o nome de Cristo se o estilo de vida ainda glorifica o mundo. Essa é uma geração que se acostumou com a graça, mas se esqueceu da santidade. Uma geração que aplaude performances, mas não reconhece quebrantamento. Que busca likes, mas não suporta confronto. Mas Deus está levantando uma nova voz.
Não uma voz mais eloquente nem mais famosa, mas uma voz limpa, que venha do deserto se necessário, que grite como João: arrependei-vos, o reino está próximo. E se hoje você está ouvindo isso, não é por acaso. Talvez essa seja a sua chance. Talvez Deus esteja usando meu testemunho para alcançar exatamente você, para dizer: ainda há tempo, mas o tempo está acabando. Olhe para a sua vida, não como o mundo olha, não como os outros julgam, mas como o céu haverá no dia em que tudo for exposto. Você está pronto? Porque eu vi, eu senti, eu vivi. E sei, com todo o temor e amor que carrego agora, não haverá desculpas diante dele. Mas também sei que ainda há misericórdia. Se você ouvir a voz dele hoje, não endureça seu coração. Deixe ele fazer em você o que fez em mim, me quebrar. Foi o maior ato de amor que Deus já fez por mim. E agora, eu vivo para alertar, para despertar, para dizer ao mundo: não espere o inferno tocar seus pés para se lembrar do céu. Seus pés para se lembrar do céu.